Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês. Vamos dar continuidade ao nosso módulo sobre cosmovisão cristã. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ética cristã. E para isso nós temos aqui um convidado, um grande amigo, Júlio César Silveira, ele que é psicólogo pela Mackenzie, cientista da religião da PUC de São Paulo, além de ser nosso amigo e servo de Deus também, na caminhada aí, no caminho com Jesus. É uma grande satisfação, alegria, Júlio, receber você. Muito obrigado pela disponibilidade e por participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Boa tarde, André. Boa tarde, Érica. Boa tarde, gente querida, Irmandade aí da Igreja Presbiteriana Independentes Paulo e Silas, cujas minhas memórias, né, elas remontam ao século passado, mais especificamente à década de 1980. E recordei agora de uma senhora que morava lá na rua Erva Imperial, no Guairacá, chamada Dona Silvestrina, esposa do senhor Adão, que eram membros da IPI Paulo e Silas. Minha mãe, quando às vezes precisava sair, deixava eu e minha irmã com ela. E lá ela lia a Bíblia para a gente, cantava hinos, né, ao redor do fogão de lenha. E também tinha uma vizinha, né, que também foi membro muitos anos, aí hoje já falecida, Dona Francisca. Sim. É uma senhora bastante sensível, acolhedora, né? Eu lembro que a gente chegava aí na igreja e falava: "Oi, meu querido". E eu cheguei a frequentar algumas vezes a igreja IPI Paulo Silas no início do século, né? No ano de 2000, eu participei um tempo da classe de jovens da igreja, cujo professor era o saudoso reverendo Simval Carvalho Luz. E estive em outras ocasiões como visitante, né, nos ministérios do reverendo Vinícius, do reverendo Daniel Manuel e do reverendo Isaías. E sempre fui muito bem recebido. Então, é uma honra e uma responsabilidade hoje estar compartilhando um pouco dos conhecimentos e das minhas experiências com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então, vou fazer uma oração inicial antes da gente começar. Senhor Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, e nos dirigir, Senhor, nesse momento, que nós possamos refletir, Senhor, sobre esse assunto, Pai, sobre a ética que o Senhor tem proposto a nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos momentos em que nós necessitamos tomar decisões na nossa vida, que são muitos esses momentos, Senhor, e nós precisamos da Tua sabedoria, Senhor. Que nós possamos nos lembrar dos Teus princípios, dos Teus valores, que nós possamos nos lembrar principalmente da pessoa de Jesus, Pai, e o que Tu queres, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Desde já eu te peço, abençoa a vida do Júlio grandemente, Senhor, abençoa a vida dos irmãos que estão nos assistindo agora, Senhor, dos irmãos da nossa igreja, que o Senhor cuide de cada um de nós, Senhor, nesse momento difícil, nesse contexto delicado em que temos passado, Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como o tema da nossa aula hoje é sobre ética cristã, então, Júlio, como a gente poderia definir ética? Bem, a ética ela é uma matéria da filosofia, né? Agora, a ética, a gente não discute, a gente não pensa a respeito dela apenas no ambiente acadêmico, né? A partir do momento, né, que o ser humano, que a humanidade, né, começa a se formar, né, em comunidades, em coletivos, surgem questões, né? O que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é permitido, o que é uma regra, o que é uma exceção válida, o que é uma exceção inválida, o que é o ideal, o que não é o ideal, mas dependendo da situação pode ser aceito, e o que, em hipótese alguma, pode ser aceito. Quando a gente faz essas perguntas, nós estamos fazendo uma discussão a respeito do que vem a ser ética. Então, a ética é mais do que uma questão de certo ou errado, pode ou não pode.
é mais do que uma questão de definir quais comportamentos são permitidos e quais comportamentos não são permitidos. Isso a gente está bem no campo da moral. A moral são os costumes, o comportamento que é aceito por determinado grupo, por determinado povo, em determinada cultura, que varia de cultura para cultura, porém, em todas as culturas há noções de certo e de errado, de moral e imoral. Então, quando a gente fala de ética cristã, nós estamos falando de uma ética baseada na Bíblia, especialmente no Evangelho de Jesus, especialmente na mensagem do Novo Testamento. Então, você tem muitas escolas éticas, mas quando a gente fala de uma ética cristã, é de uma ética que se fundamenta, em última instância, não na razão, não numa filosofia A, B ou C, mas nas Escrituras, centradas em Jesus Cristo. Então, a partir deste entendimento, a nossa pergunta, quando surge uma dúvida, quando surge um dilema, aquelas situações em que você não tem uma alternativa ideal, é o que Jesus faria, o que a partir do exemplo de Jesus eu posso tomar como norte. Então, ética, sobretudo, é uma questão de consciência. É uma questão de que, diante dessa situação, qual é a alternativa que me permite o bem maior ou o mal menor? Diante de determinada situação, o que a gente pode fazer? Então, por exemplo, a gente vê o caso de Abraão. Abraão, quando vai para o Egito, fugindo da fome, ele logo percebe, opa, Sara é uma mulher muito bonita. Se eu falar que é minha esposa, eu corro um sério risco de morte. O que Abraão faz? Ele faz uma gambiarra, Ele conta só a parte da verdade. Ele diz que Sara é a irmã dele. Uhum. E era meia-irmã de Abraão. Então, não foi uma mentira completa, Foi uma meia-verdade, embora ele tenha contado com o intuito de enganar o faraó. E, enfim, as pragas abateram sobre o Egito, e aí descobriu o quê? Faraó ficou furioso. Por que você não falou que ela era sua mulher? Uhum. Abraão ofereceu a mulher dele para se safar, temendo ser morto. Então a gente pode perguntar, Abraão ele foi antiético? O Abraão ele foi realista? A probabilidade deles tomarem para si Sara é grande. Se isso acontecer, eles vão me matar e eu não vou cumprir a minha missão, eu não vou cumprir o meu chamado. O Abraão deveria ter a fé que ele teve, depois, quando foi oferecer Isaac para ser sacrificado. E na hora H, na hora decisiva, Deus deu o livramento. Faltou a fé a Abraão lá atrás? Abraão foi aprendendo a confiar em Deus e não tentar dar um jeitinho, fazer uma gambiarra. Se a gente for ver um outro caso, que se nós formos pegar pelo princípio, a mentira, ela é pecado? Satanás é chamado do pai da mentira. Mas Raabe se encontra na galeria da fé. E Raabe mentiu para proteger os espias hebreus, fazendo isso pela fé, na consciência de que eles eram homens de Deus. Sim. Então, aqui, nesse caso, se justifica porque ela não mentiu para tirar proveito próprio. Ela mentiu para proteger dois homens de Deus. Sim. Eu devo sempre falar a verdade, sem considerar a bondade, sem considerar a necessidade, significa que se eu estou num país em que a fé cristã ela é proibida, não é permitido pregar, e eu hospedo 2 missionários,
e alguém descobre lá, vai um oficial, né, do governo perguntar se eles estão aqui. Eu falo, não, eu não posso mentir, então eu entrego esses irmãos missionários e que Deus, se quiser, que dê o livramento. É ser cristão agir dessa maneira? Ou eu devo pensar que a verdade ela deve estar acompanhada da bondade e da justiça? Porque nem toda verdade é bondosa, nem toda verdade vai produzir justiça. E quando se eu falar a verdade, vai servir o quê? De testemunho para o outro exercer a justiça com o terceiro. Aí nós temos uma situação concreta, nós não temos uma situação ideal. Mas e o perigo também de a gente adotar essa linha de raciocínio até o limite? Que a gente cai naquilo, né? Os fins justificam-se os meios. Que seria uma ética aí consequencialista. Isso, seria você levar o consequencialismo para o extremo. Quando dois princípios entram em conflito, o que prevalece? Aquele que favorece a vida. Aquele que protege o inocente. Os pães da proposição. Tem uma regra, não tem? Isso era lícito aos sacerdotes. Mas Davi e os seus homens estavam com fome e comeram. Qual que é mais importante? Seguir uma regra cerimonial ou matar a fome de um faminto? Quando censuram a Jesus por curar no sábado. Lógico que havia um debate exaustivo a respeito, não havia uma opinião unânime entre os judeus a respeito, por exemplo, se cai um animal seu no buraco, você não vai tirar porque é dia de sábado. Se uma pessoa está morrendo, você não vai prestar socorro porque isso é trabalho. Daí que Jesus afirma, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Então, as instituições, elas existem para servir as pessoas, para beneficiá-las, não o contrário. Se a gente for olhar por uma visão utilitarista ao extremo, como que seria? O utilitarismo é uma ética, né, filosófica que entende que a gente deve buscar o máximo de felicidade possível. Mas se a gente tomar isso numa perspectiva meramente individualista, qual é a questão? É como se vende por aí, né? É meu corpo, minhas regras. Eu engravidei, mas assim, eu não tenho recursos econômicos, materiais para cuidar de um filho. Então, eu prefiro abortar do que gerar um inocente que vai sofrer, né, as agruras, né, da pobreza, da miséria. É curioso porque a Revolução Bolchevique, né, num primeiro momento, eles liberaram o aborto. Porém, num segundo momento, o aborto foi revogado, porque a prática cresceu e acabou tendo uma redução brusca, né, no índice de natalidade. Então, faltou gente para força, né, de trabalho para o Estado. Então, passou aí proibir. Mas tanto a liberação quanto a proibição não foi por uma questão de princípio, foi por uma questão de utilidade para o Estado. Agora, as escrituras, elas apresentam uma série de situações em que você não trabalha com o ideal. Você trabalha com o melhor possível. Por exemplo, o debate a respeito do divórcio. Sem entrar aqui na distinção entre repúdio e divórcio, né, que eram coisas distintas na cultura judaica, né? No caso do divórcio, a mulher ela estava dentro da lei. Então, o marido ele a indenizava, ela ficava autorizada a casar com outro homem. No caso de repúdio, né, era aquele caso em que o marido não dava carta de divórcio, não indenizava, a mulher não tinha nenhum direito. E se ela casasse, ela era considerada adúltera, porque ela estava numa condição ilegal. Mas seja como for, o ideal é um casamento indissolúvel. Porém, há casos, há situações em que o divórcio se justifica. É a melhor medida. E naquele contexto, foi uma medida para proteger a mulher dos caprichos do homem. A lei lá em Deuteronômio, ela é muito vaga, né? Se o homem encontrar na mulher algo que o desagrada, deixa isso solto.
Então era o homem, a mulher deixou a comida queimar. Opa, já é motivo. Isso me desagradou. E havia também duas escolas dentro do farisaísmo, né, judaico. Uma que era mais restrita, entendia que só em caso de adultério, e outra, sim, que abria várias exceções, ao ponto de estar se tornando a regra. Então, assim, o divórcio, em algumas situações, ele é lícito, mas isso é muito diferente de tornar ele um princípio. Uhum. Você não está feliz, meu? Divorcia. Primeiro problema, não estende, não prolongue, não tente consertar a relação. São coisas distintas. Por exemplo, a poligamia ainda era praticada em algumas comunidades, assim, em algumas regiões do Império Romano. Daí a fé cristã chega a esses lugares. A poligamia, assim, patriarcas como Abraão, como Jacó, eles também praticaram a poligamia. Mas o evangelho apresenta um outro ideal. Quando Jesus ele é interpelado na questão do divórcio. No princípio não era assim. Moisés permitiu por causa da dureza. Então foi um arranjo, foi um acerto, né? Mas isso está longe de ser um princípio. Então, voltando ao caso lá da poligamia, né? Então, quando a igreja chega numa cultura em que a poligamia ela é uma regra, ela é uma norma, qual é a postura cristã correta? Fazer o cara escolher uma das mulheres e despachar a outra? Ou, né, trabalhar uma nova consciência para que as outras gerações tenham outro padrão? Mas naquela geração, vamos administrar aquela situação da melhor forma possível. Há outras situações que a gente pega no contexto da igreja primitiva em que não é possível, né, o ideal. Quando não é possível o ideal, a gente trabalha o melhor possível, na perspectiva de que, através desse melhor possível, através da propagação do evangelho, gere uma nova consciência, gera uma nova conversão que cria as condições para que esse ideal seja aplicado. Por exemplo, a questão da escravidão, carta de Paulo a Filemon. Um escravo fugitivo procura um amparo de Paulo. E Paulo, o que ele faz? Ele acolhe, mas ele devolve ao senhor de escravos. Alguém há de dizer, bom, mas naquela época a escravidão era legal, a escravidão era considerada natural. Hoje não é. Mas aí, então, tudo que é legal é moral? O aborto também era considerado legal no Império Romano. O aborto, o infanticídio, quem decidia isso era o homem. Então, não é porque só uma circunstância legitimada pelo Estado, por exemplo, é regulamentado, né, ou há uma legislação acerca de um assunto que aquilo necessariamente glorifique a Deus, ou esteja de acordo com princípios cristãos. Exatamente. Qual é o princípio atemporal esposado por Paulo? Em Cristo não existe homem, não existe mulher, não existe grego, não existe pagão, não existe escravo, não existe livre. Todos somos um. Então, esse é o ideal, essa é a linha do horizonte. Então, na igreja, sempre Paulo afirma esse princípio igualitário. Então, qual é a jogada de Paulo? Eu estou te devolvendo, né, o receba, né, de forma digna, mas você faz melhor se você libertar. Eu coloquei uma questão aqui sobre esse assunto, o dilema seria cumprir irrestritamente a lei ou agir com misericórdia para com um transgressor arrependido, né? Transgressor entre aspas, porque na época, de fato, era um transgressor. Sim, porque se o evangelho pregado ali por Paulo, né, se tornasse norma, não haveria mais sustentação, não haveria mais espaço para relações de escravidão. A gente tentar trazer o mesmo princípio para os nossos dias seria bem delicado também. Se você pensar, por exemplo, em alguém que trabalhou para você, né, um funcionário seu, que agiu de má fé em alguma circunstância. Uhum. Te defraudou em alguma área. Aí vamos supor que esse cara se arrepende, se pede perdão, e você mantém, por exemplo, entrega ele para a lei, leva até as últimas consequências um processo,
Ou você tenta ali chegar em um comum acordo, vendo que a postura daquela pessoa mudou, por exemplo? Não, é uma situação que representa bem um dilema. Então, o que essa pessoa ela tenha apresentado, né? Vamos imaginar que se é um fugitivo, né? Então a gente ele deu provas de mudança, tudo, mas ele está numa situação ilegal. A gente deve denunciar, a polícia deve esperar ocorrer a prescrição do crime dele, ou deve orientá-lo a se apresentar voluntariamente à justiça. Qual é a postura cristã? A gente pode pegar também a questão do aborto. O aborto, pelo menos como via de regra, ele é pecado. Mas aí chega uma menina na igreja que abortou. O aborto é crime, embora assim, há de se questionar, né, se há alguma mulher que foi presa por cometer aborto. Aí ela vem e confessa que cometeu um aborto. O que a gente faz? A gente abre uma notícia crime? Ou a gente acolhe essa pessoa? Ou a gente age com misericórdia? Entenderá? Já que o caso foi feito, então agora a pergunta sobre o que eu devo fazer é outra. Sim. Então são questões. Agora, quando você fala de uma ética consequencialista, sim, na ética cristã há legitimidade para a gente pensar nas consequências. Muitas vezes, aquilo que seria certo para produzir os seus resultados máximos, naquele momento não é possível aplicar a ação. Mas há sempre o perigo da gente levar para o extremo as coisas. Por exemplo, no caso assim de Paulo, princípio igualitário. Mas naquele contexto, Paulo teria a condição de convocar uma rebelião dos cristãos. Muitos eram escravos, muitos eram operários. O que isso provocaria? Havia condições concretas, objetivas? Não havia. Facilmente os cristãos seriam dizimados. Uhum. Mas ele procurou o quê? Dentro daquelas condições, né, fazer o melhor possível. Então eu não tenho como acabar com a escravidão, mas eu tenho como orientar os senhores a tratarem bem os escravos. Tratarem com dignidade. Já faz uma grande diferença. Ainda mais se é o seu irmão. Porque você sabe o quê? Que você é senhor aqui na terra, mas você tem o único senhor no céu. E orientar especificamente os senhores cristãos a, se possível, a tratá-los não mais como escravos. Caso Mas... de Onésimo e Filemão. É isso. Olha, eu te apresento o caminho ideal. Porque o princípio igualitário de Paulo? Não, Jesus, né? O maior seja aquele que serve. Entre os homens, a regra é essa, o padrão é esse. Os menores servem os maiores. Aqui é o contrário, quem quer ser grande, serve. Há uma inversão de valores. Imagine se todo mundo que se diz cristão fosse de fato convertido. Haveria espaço para exploração do outro? Haveria espaço para escravidão? Haveria espaço para discriminação? Haveria espaço para preconceito? Não haveria. Então, a perspectiva de Paulo é essa. Quando ele fala da submissão feminina, independentemente de como se entende essa passagem, que é uma regra melhor possível para aquele contexto a ser superada, ou se trata de uma ordem da criação. Aqui, nesse caso, não importa. Quando Paulo fala da submissão, ele não falou algo que chocou as sensibilidades greco-romanas. Ele não falou algo que foi tomado como um escândalo. No caso, o que escandaliza ali, dentro desse contexto? O que ele traz de novo para a sociedade? Bom, é melhor começar com o que não escandaliza. Hoje, com as nossas lentes ocidentais, modernas, pós-modernas, laicas, seja lá como for, isso parece assim extremamente machista da parte de Paulo. Parece que ele está legitimando, né, uma hierarquia opressora. Então, voltemos ao contexto. Quando ele fala que a mulher tem que ser submissa
ao marido ali, ele não causa nenhum escândalo à sensibilidade greco-romana. A mulher, naquele contexto, ela não tem um status muito superior a de um escravo. Ela é um instrumento de procriação. Ela é um instrumento de provisão de força de trabalho. Amar a esposa, né? Amor era coisa em que normalmente, quando existia, eram com as amantes. Então, a mulher existia lá como um instrumento. Se tivesse certas qualidades, poderia conferir a ela algum papel na gestão dos recursos domésticos. Então, isso não choca, isso não causa escândalo. O que causa escândalo, Paulo falar que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Deve tratar como o próprio corpo. Porque se o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja, não há espaço para esse tipo de hierarquia, né, baseada na força. Aliás, né, quando essa consciência do evangelho, né, se difunde, quando ela se encarna visceralmente, não há espaço mais para esse tipo de discussão. Porque é uma relação baseada no amor. Onde há amor, não há busca de poder. Não há o uso da força para dizer, eu mando aqui, você obedece. Então, Paulo trabalha com essas sutilezas. Então, tem todo um contexto ali em que ele está trabalhando para tentar chegar tendo como norte o ideal. O ideal. Dos princípios. Justamente. Colocando Jesus como o centro, aquele que você deve olhar como um espelho, né, a ser seguido. Justamente. É que nem Jesus, né? Bem-aventurados os pacificadores. Mas aí, em outra passagem, Jesus diz, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Opa, o príncipe da paz dizendo uma coisa dessa? Há uma contradição? Não há. É o contexto ali das passagens. Isso, eu vim causar divisão entre... na família, né? Genro com a sogra, filho com a mãe, com o pai. Mas sim. Por quê? Quando a gente encarna, né, a proposta de vida demonstrada por Jesus, a gente pode estar atraindo muitos problemas. A nossa vida, entre aspas, pode virar o inferno, porque onde há injustiça e você resolve agir com justiça, você vai sofrer perseguição. Promover a paz, ser pacificador, dá muito trabalho. É mais fácil você escolher um dos lados da briga. De preferência, né, o lado mais forte. Você vai apanhar menos, né? Você ser o pacificador, às vezes, implica você apanhar dos dois lados. Sim. Porque o pessoal não quer paz, o pessoal quer triturar o outro. Bem-aventurados os mansos, né? Ser manso em determinada situação, você pode ser taxado de covarde. Isso, quando na verdade assim, o manso é aquele cara que ele se controla. Ele pode usar a força dele para destruir, mas ele usa para edificar. Ele pode usar para espalhar, mas ele usa para unir. Mas Jesus, entre os bem-aventurados, estão aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Na nossa conversão, a gente parou de agir de determinada maneira. Pô, mas isso aconteceu com você, André, agora. O que aconteceu com você, Júlio? O que aconteceu com você, João, Maria, Joaquim, Tereza? Não dá mais. Vamos imaginar que você era aquele cara que fazia parte daquele esquema de corrupção numa empresa. Você se converteu. Não dá mais para sustentar. Opa, você não vai fazer mais parte do esquema? Não é simplesmente você deixar de participar, né? Não é simplesmente uma causa individual. Você estava envolvido em tudo isso aqui. Então você vai atrair perseguição. Você pode perder o emprego. É muito bonito a gente ouvir, às vezes, aquele testemunho que vocês já devem ter ouvido, né? Que daquela mulher cristã, né, que trabalhava de secretária e o chefe dela, né, ela mandou ela passar uma informação que não era verdadeira ou disse para ela dizer que ele não estava. Ela falou, não, eu sou cristã, eu não minto, né? Ele ficou impressionado e deu uma promoção até, né, para ela. Mas, meu querido, você tem que estar preparado o quê? Para quando você resolver agir com justiça, você perder o emprego. Sim. Nem sempre vai acontecer isso. Sim. É que quando acontece isso, geralmente não vira motivo de testemunho, né? Vira
é uma situação ali que você lamenta, enfim, pode até buscar consolo, orientação em alguém, mas não é exposto. Exatamente. Não, e não há nenhuma promessa de que se você der sempre um testemunho cristão, você vai ter sempre o melhor dessa terra. Que Deus vai te dar um outro emprego que você vai ganhar muito mais. Não, esteja preparado para viver o sofrimento de Cristo. Então, se você quer ser um agente de paz, saiba que a sua vida pode se transformar numa guerra, porque a paz do evangelho não é simplesmente a ausência de conflito, que muitas vezes ela existe baseada na força. Então, o lado mais forte impõe o terror, o medo, e o lado mais fraco fica quieto, né? Abaixa as orelhas para preservar a vida. Não, a paz, né, é o shalom, é o bem-estar da comunidade. É vida em abundância. Por que a miséria, por que a pobreza, por que há tanta desigualdade? Porque há injustiça. Então, Júlio, para ficar gravado assim, bem gravado a distinção entre ética principialista e consequencialista, você poderia citar um exemplo extremo de cada um dos dois lados? Sim, vamos pegar o caso da transfusão de sangue entre os testemunhas de Jeová. Se alimentar de sangue, que é esse o entendimento para eles, é sempre errado. Então, podemos dizer que não há uma exceção. Ah, mas a pessoa vai morrer. Faz parte. Se ela tiver que ser curada, Deus vai fornecer algum meio. Uma ética principialista ao extremo é assim. Então, você foi convocado para a guerra. Não, eu não vou, porque na guerra tem que matar. E hipótese alguma se justifica você matar. Uma ética consequencialista ao extremo é aquela. Os meus empregados, eles são ímpios, né? Eles não são convertidos. Então, eu posso sugar, eu posso explorar ao máximo. Né? Porque, assim, já que eles vão para o inferno, né, é bom que eles vão se acostumando, né? Vão se preparando. Dar golpe, caixa 2, né? É lícito, por exemplo, a igreja, né, receber dinheiro do tráfico? Claro que é lícito, porque eu estou pegando esse dinheiro para promover a obra de Deus. Então, estou dando, na verdade, uma rasteira no diabo. Então, eu devo sempre ter uma relação correta com o André, né, nos negócios? Se ele é irmão, sim. Agora, se ele não é irmão, ele é ímpio. Eu sou cabeça, ele é cauda. Eu tenho que pisar nele. Certo. Então, essa ética aqui, ou seja, eu devo tratar o outro não baseado numa ética universal, mas baseado em quem ele é em relação a mim. Tem um exemplo bem comum de Paulo, né, que se o irmão de determinado grupo não quer comer carne, para ter esse respeito, né, em relação à consciência de cada um. Quando Paulo faz essa orientação, ele está colocando ali, ele está colocando o conflito entre a liberdade e o amor, no caso, né? Então, o que ele está dizendo, você que não come, você que não bebe, não se julgue superior, não se julgue mais santo. E você que come e bebe, não despreze o outro. Isso aí é um fundamentalista, legalista. Porque não é comer ou não comer, não é beber ou não beber, que nos vai dar crédito diante de Deus. Então, considere o outro na sua liberdade. Mas isso é muito diferente de não escandalizar fariseu, de não escandalizar hipócrita. Nem todo fariseu, evidentemente, era hipócrita, mas o tipo de fariseu passou a ser associado à hipocrisia. Porque Jesus não se preocupou em escandalizar. Se Jesus se preocupasse, não teria permitido que a mulher pecadora beijasse os seus pés, enxugasse com os seus cabelos, ele não comeria com publicanos. Não vou escandalizar fariseu, imagina. Jesus fazia coisas assim que, hoje a gente olhando, depois do término da história, a gente compreende bem, mas aqueles que viviam na época de Jesus, é compreensível o escândalo, porque ele bate de frente. Com as convenções, com as normas, ele anda, né, se deixa tocar por pessoas consideradas impuras, né, malditas. Então, assim, o que é um cristão, de repente, uma consciência fraca, né, que Paulo fala, de débil na fé, né?
Ok, meu, se esse cristão ele vai se escandalizar com você comendo determinado tipo de alimento, opa, você não precisa comer na frente dele. Ou você gosta de beber um vinho, seja, não, a minha liberdade é absoluta. Calma, meu, você vai ter muito tempo de beber o seu vinho, né? Você precisa necessariamente fazer isso na presença do seu irmão. E de repente o seu irmão, ele não tem aquela liberdade que você tem de beber sem se tornar escravo. De repente ele é alguém que venceu o alcoolismo. Paulo diz, a liberdade que você tem para você mesmo. Porque você pode ter uma força que o seu outro irmão não tem para exercer essa liberdade. Sim. Tem mais duas questões que eu queria colocar aqui, antes da gente fazer as considerações finais. Por exemplo, a questão de Paulo, né? Quando Paulo está perseguindo os cristãos. Na consciência de Paulo, ele achava que estava fazendo certo, ele achava que estava fazendo algo que glorificava a Deus. Ele estava ali lutando para que a lei fosse cumprida na risca. Então, agir de acordo com a nossa consciência não implica necessariamente em adotar uma postura que esteja em acordo com uma ética, no caso cristã, como a gente está falando aqui. Sim, Paulo, quando perseguia os cristãos, ele não se julgava do mal. Ele perseguia os cristãos acreditando que estava prestando um culto a Deus. Estava fazendo a vontade de Deus. Que os cristãos que eram os hereges, que eram os blasfemos, a boa intenção não evita que a gente promova a destruição. Há pessoas que distorcem conscientemente o ensino das escrituras para justificar a guerra, para justificar a discriminação, a violência, por exemplo, a defesa da escravidão, né? Que teve teólogos cristãos que justificaram a escravidão, como teólogos cristãos que justificaram o apartheid, né? O nazismo, o fascismo. Agora, há pessoas de boa fé, mas assim, que ainda que elas não tenham uma má fé, o engano delas produz sérios prejuízos. É como se diz, né, meu? Eu posso chutar a sua canela assim, sem querer, mas vai doer do mesmo jeito. Sim. Então, a gente precisa sempre submeter a nossa consciência, voltar aos princípios ali, e os valores, olhar para a pessoa de Jesus, olhar para os princípios ensinados ali no Sermão do Monte, para não confiar pura e simplesmente naquilo que a gente acha que está certo, ou eu estou sentindo paz no meu coração, né? Paulo provavelmente estava sentindo paz no coração dele ao perseguir os cristãos. Sim, ao longo da história a gente vê isso, né? À medida que a nossa consciência no Evangelho ela vai se expandindo, a gente vai tomando consciência de certos pecados que existiam em nós, mas que a gente achava que não era pecado. Né? Uhum. Ou, às vezes, assim, de coisas que a gente achava que era pecado, mas à luz do Evangelho a gente toma consciência que não é. É lógico, assim, a gente é julgado pela luz que a gente teve, não pela luz que a gente não teve. Né? Por isso, assim, que quando Jesus chama os fariseus de cego, né? E eles interpelam. Você está chamando a gente de cego? Eu falo, bom, se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa nenhuma. Mas como vocês dizem que vem, né? Então vocês estão dando as provas da culpa. Né? Uhum. E quem sabe vai ser julgado com muito mais rigor, pelo menos quem diz que sabe. Uhum. Então, o que a gente faz na ignorância, na boa-fé, tem um outro peso. Então é isso, irmãos. A conversa está boa, a gente explorou vários exemplos. Então eu gostaria de pedir para o Júlio fazer algumas considerações finais. Ética cristã significa uma ética centrada nos ensinamentos de Jesus. Então, se eu quero orientar a minha consciência e o meu comportamento, porque a consciência é a intenção e que diz a respeito da moralidade da ação. Uma coisa é eu agir de determinada maneira por princípio, ou seja, eu ajo com honestidade pela minha consciência de dever, por respeito ao outro, independentemente do controle que possa estar sobre mim. Então, uma ação ética é essa, uma ação baseada no senso de dever. Eu posso ser uma pessoa que não tenha nenhum comportamento imoral,
né? Meu comportamento está de acordo com a moralidade. Mas o que me motiva a se comportar dessa maneira não é um princípio que eu interiorizei. Mas, assim, é o medo de ser descoberto, é o medo de ser flagrado, é o medo de ser punido. Ou seja, se eu tiver certeza que o que eu vou fazer, né, não vai causar nenhum prejuízo a mim, então eu ajo de boa. É que nem aquela pessoa que às vezes ela refreia, né, a prática de um determinado pecado porque ela teme assim, se eu cometer esse pecado, Deus vai me punir, eu vou perder o emprego, eu vou ficar doente, alguém da minha família. Ela comete pecado aqui, depois acolá e vê que nenhuma tragédia dessa acontece como ela pensava. Então não tem problema, acho que Deus não se importa tanto. Então, assim, a vida dela não estava orientada por um princípio e por amor ao evangelho, mas pelo medo do poder do juízo de Deus. Então, você pode dizer que ela estava tendo até uma ação moral, mas não uma ação ética. Questão da verdade. A verdade, ela não é um valor, né, em si mesma. A verdade, ela deve sempre ser acompanhada. Verdade no que tange aqui, não a verdade do evangelho, que essa é absoluta, está acima de tudo, né, acima de todos nós. Embora a verdade, né, tenha estado entre nós, né, em Jesus Cristo. Quando eu digo assim, é que eu devo sempre falar a verdade, eu devo perguntar, essa verdade, ela vem acompanhada da bondade, ela vem acompanhada da justiça e da necessidade? Se sim, não há dúvida. Quando o outro pergunta para mim, é da conta dele? Se é da conta dele, sim, por regra, pelo menos, eu devo falar a verdade, mas não é da conta dele. E essa informação, né, que ele quer de mim vai ser usada para prejudicar o outro. Eu não sou obrigado a falar a verdade. E a mentira? O que é eu omitir a informação para proteger um inocente, para diminuir o risco de morte de uma pessoa, e eu falsear uma informação para benefício próprio, para prejudicar o outro. Então, eu tenho sempre que pensar verdade, bondade, justiça e necessidade. Jesus, né, a gente pode pegar um exemplo próximo do que eu estou dizendo, certa vez disse, olha, eu tenho ainda muitas coisas a dizer para vocês, para os seus discípulos, mas vocês não podem suportar ainda. Se Jesus, que é Jesus, o Deus encarnado, ele respeitou o nível de desenvolvimento dos discípulos, porque eu acho que a verdade tem que ser sempre dita, e jogo ela como se joga um tijolo. Então, não estou preocupado nos efeitos, nos estragos, não estou preocupado se é uma verdade que vai edificar ou não. Não, eu gosto de falar a verdade, mas você está pensando em quem? Né? Você está pensando no bem do outro ou você está pensando apenas em você? Isso eu entendo que seja a ética cristã. Uma ética que se funda naqueles 2 mandamentos dos quais depende toda a lei, depende todo o decálogo. Não existe amor a Deus dissociado de amor ao próximo. E amar o próximo é dizer que ama a Deus. Ainda que eu não tenha essa consciência. No dia do juízo, Jesus diz a um grupo, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e fostes me ver, forasteiros e me hospedastes. E esse grupo de pessoas, né, pergunta, né, de modo assim perplexo, mas quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, forasteiro, preso? Ele diz, olha, sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Vocês podem não ter consciência, mas vocês estavam prestando culto a mim. Como que os discípulos de Jesus são conhecidos? Pelas orações em público, pelos cantos, pelas mãos erguidas, por falar línguas estranhas, por operar milagres. Jesus diz, olha, pode ter tudo isso daí e não ser, de fato,
alguém que eu conheço, que quer conhecer no Evangelho, é se relacionar, ter intimidade. Jesus sempre alerta a gente não se impressionar com aquilo que muitas vezes a igreja se impressiona. Mas ele diz aqui, vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros. Aí as pessoas vão saber, aí as pessoas não vão ter dúvida. Amém, amém. Acho que deu para entender legal aí essa perspectiva sobre ética cristã, os principais nortes, os principais pontos que balizam a ética cristã. Gostaria de te agradecer mais uma vez, muito obrigado aí por disponibilizar o seu tempo, né? Como você sempre gosta de dizer, o tempo é bem escasso. É uma honra e uma grande responsabilidade compartilhar um pouco das minhas percepções do Evangelho entre os irmãos e as irmãs da IPI Paulo Silas. Quem quiser acompanhar mais o trabalho do Júlio, ele tem 2 livros publicados, Igreja, Vocação para a Desobediência, publicado pela editora Prismas, que vai falar um pouco sobre a relação da igreja alemã no período tanto de nascedouro como de implantação lá do regime nazista. E também tem o livro Espiritualidade Transversal, publicado pela editora Garimpo, que vai trazer alguns estudos aí sobre espiritualidade, contemporaneizando aí o tempo que vivemos, modernidade, pós-modernidade, e trazendo alguns outros assuntos bem interessantes. Fala um pouco sobre o seu canal também, Júlio, que você está fazendo uma série de entrevistas, inclusive já recebeu alguns pastores da IPI lá. Isso, é o Júlio César Canal, né? Neste canal, vocês vão encontrar conteúdos da área de teologia, da área de psicologia, filosofia e ciências da religião. Então, tem vídeos curtos que eu gravo tratando de temas dessas áreas e tem também várias lives que eu realizo semanalmente. Então, alguns pastores da IPI já estiveram lá nas lives, o Leontino Farias, né, presidente da Assembleia Geral durante um período, o Heber Cocarelli também tem uma live sobre Bíblia, né, que ele participa com a gente. Né? O pastor aí também está convidado, reverendo Cornélio, se quiser estar com a gente, se puder, será uma honra. E temas assim relacionados à ética, como aborto, né? Tem uma live recente, né? Em defesa da vida. Muito obrigado aí pela sua participação, que os irmãos tenham um ótimo domingo, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo possa nos dar discernimento para que, diante das muitas decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, a gente possa tomar aquela que mais glorifique a Deus e aquela que mais se pareça com Jesus. Amém? Tchau, tchau. Um ótimo domingo. Obrigado. Ótimo domingo, um abraço para todos.